Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu vou falar sobre acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho e também vou falar do princípio do negociado sobre o legislado. Pois é, pessoal, vamos conversar sobre assuntos de direito coletivo, que é muito comum cair em algumas provas. FCC gosta bastante disso. Mas antes de mais nada, pessoal, caso você não esteja inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, nos siga no Instagram, Gustavo Eugênio Advogado. Para quê? Para que você sempre esteja recebendo esse conteúdo de direito do trabalho, processo do trabalho, sempre voltado para a prática trabalhista, voltada para concurso do TRT. Você sabe muito bem que terá concurso do TRT aqui no Rio de Janeiro esse ano. Também prova da OAB. Esse conteúdo é um conteúdo que cai em todas essas provas. Além de me seguir, pessoal, além de dar um like, aproveita e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também tenham essa oportunidade. E além de você estar ajudando o seu amigo, a sua amiga, a sua prima, você também está me ajudando aqui no canal, pois toda vez que você compartilha no Instagram, toda vez que você compartilha no YouTube, você mostra para essa rede social que esse é um conteúdo relevante. E é isso aí, pessoal. Nós vamos conversar hoje sobre acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho. Você já sabe, eu já conversei com vocês sobre ACT e sobre CCT, e você, de cara, você já encontra acordo coletivo e convenção coletiva lá no artigo 7º da Constituição da República. Você lembra que algumas aulas passadas eu já conversei isso com você. Agora nós vamos falar de acordo coletivo e convenção coletiva de forma um pouco mais aprofundada e não na Constituição da República. Nós vamos conversar sobre ACT e CCT lá na CLT. Quando você vai para a CLT para você estudar acordo coletivo e convenção coletiva, você vai encontrá-las no mesmo artigo, artigo 611 caput e também o seu parágrafo 1º do mesmo artigo 611. O caput, ele fala de convenção coletiva de trabalho e o parágrafo 1º prevê a faculdade de estabelecer acordos coletivos de trabalho. Apenas por uma ordem um pouco mais didática, eu vou falar com vocês sobre o parágrafo 1º que fala dos acordos coletivos de trabalho. O que são os acordos coletivos previstos por esse parágrafo 1º do artigo 611? É quando ele prevê a possibilidade de um sindicato realizar um acordo coletivo com uma empresa ou mais de uma empresa. Por exemplo, Sindicato dos Vigilantes realiza um acordo coletivo com uma empresa de vigilância. Um sindicato dos comerciários realiza um acordo coletivo com um supermercado ou um outro supermercado, uma outra empresa. Foi o que eu disse no parágrafo 1º. Sindicato versus uma empresa ou mais empresas. Agora, no caput do artigo 611, será onde você vai encontrar a conceituação de convenção coletiva de trabalho.
Convenção coletiva de trabalho é um acordo do sindicato da categoria econômica com o sindicato da categoria profissional. O que isso quer dizer? O sindicato das empresas, ou seja, de várias empresas, não estamos mais falando agora de uma empresa, o sindicato das empresas de vigilância, ou seja, tem provavelmente aí 20 ou 40 empresas de vigilância que aderiram a esse sindicato. Esse sindicato irá celebrar convenção coletiva com o sindicato dos vigilantes. Ou seja, sindicato das empresas negociando com o sindicato dos vigilantes. Qual foi a diferença que você percebeu aqui? Se você olhar com clareza, você vai perceber que o acordo coletivo, ele possui uma abrangência um pouco menor. Um sindicato que celebra um acordo com uma empresa, ou talvez algumas empresas. É um âmbito menor. Agora, a convenção coletiva é muito maior, Percebe que a convenção ela abrange mais interessados do que no acordo coletivo. Então, de cara, tanto no parágrafo 1º como no caput do artigo 611 da CLT, estão delineados ali acordo coletivo e convenção coletiva. Essas duas conceituações são conceituações primordiais para você chegar não só numa audiência, como eu ia falar, mas para você chegar numa prova para resolver questões que caiam direito do trabalho. Você não pode ir para o concurso do TRT, tem outros concursos que têm vindo aí agora no início de 2025 que estão caindo direito do trabalho. Você não pode ir para esses concursos que caem a matéria trabalhista sem você não saber a conceituação de acordo coletivo e convenção coletiva. Agora, eu vou um pouquinho mais além aqui para te dar exemplos do que pode ser celebrado num acordo coletivo e numa convenção coletiva. Por exemplo, eu comecei falando de acordo coletivo de trabalho, falei que a abrangência é um pouco menor. Eu lembro da minha área profissional, eu advogando, um exemplo que eu posso dar para vocês de acordo coletivo. Um amigo meu entrou em contato comigo, pedindo ajuda, que ele teria sido demitido. E ele pediu para que fosse ajuizada uma reclamação trabalhista contra essa empresa. Por quê? Porque ele não recebeu as verbas rescisórias. E o que estava ali em jogo, além das verbas rescisórias? Uma informação de que havia sido estabelecido um acordo entre a empresa e o sindicato. O que tinha sido estabelecido ali entre essas partes? Empresa e o sindicato daquela categoria ali, ou melhor, sindicato dos empregados. A empresa realizaria o pagamento daqueles funcionários de forma parcelada, por exemplo, em até 3 vezes, em até 4 vezes. Esse foi o contexto.
E eu já vi isso acontecer anos depois em outras empresas, em outros sindicatos. Ah, Gustavo, mas dá para questionar, dá para entrar com ação? Dá. Mas eu lembro que eu entrei com ação e acabou que eu fiz um parcelamento no judiciário. Mas ainda assim, é o que eu falo para todos os meus clientes. Eu prefiro que você faça um acordo perante o Poder Judiciário do que um acordo qualquer. Porque se a empresa para de pagar, fica por isso mesmo. Ou então você vai ter que ficar correndo atrás da empresa. Já no Poder Judiciário, na Justiça do Trabalho, geralmente, por que os acordos são mais cumpridos? Porque na Justiça do Trabalho tem multa. E geralmente, ou sempre, a multa é do mínimo 50%. Se ele te deve 5 mil e não cumpriu, ou fora do prazo, vira 10 mil. Por isso que eu falo, ó, melhor você fazer o acordo aqui. Aí sem ser na Justiça do Trabalho, é qualquer coisa. Então percebam, pessoal, que o sindicato da categoria profissional realizou um acordo com essa empresa. Esse é o exemplo de um acordo coletivo de trabalho. Pode, de repente, ter um acordo coletivo para uma determinada empresa sobre a jornada de trabalho. Trabalho no domingo, por exemplo. É uma outra possibilidade de acordo coletivo. Por outro lado, pessoal, temos também exemplos de direitos criados através de convenções coletivas de trabalho. Você sabia que é através da convenção coletiva de trabalho que se estabelece, por exemplo, o piso salarial? Pois é, o piso da sua categoria está estabelecido na convenção coletiva de trabalho. A jornada de trabalho comum à sua categoria profissional está prevista na convenção coletiva de trabalho. Pode, inclusive, a convenção coletiva de trabalho, quando eu falei de convenção coletiva lá no artigo 7º da Constituição da República, eu acho que eu falei isso. Existem algumas convenções coletivas de trabalho que, quando prevêem o pagamento de hora extra, o pagamento de hora extraordinária ou para alguns suplementar, pode pagar hora extra de 60%. Muito embora na Constituição da República, no artigo 7º, e também no artigo 59 da CLT, fale de hora extra no mínimo de 50%. Mas presta atenção o que a Constituição falou e o que a CLT falou. Hora extra no mínimo de 50%. Você não pode pagar menos de 50%, mas você pode. E também existem outras possibilidades. Com base na peculiaridade de cada categoria profissional, estabelecer pagamento inferior em virtude da especialidade das características inerentes a cada categoria. Por exemplo, as convenções coletivas de trabalho das empresas de transporte urbano, um ônibus do dia a dia, essa convenção coletiva, ela estabelece o seguinte: não tenha 1 hora de jornada, 1 hora de intervalo. Você sabe muito bem que no direito do trabalho nós temos também previsto na Constituição da República e artigo 71 da CLT, intervalo intra-jornada, que é o intervalo de almoço e descanso, de no mínimo 1 hora, para aqueles que
exerce atividade de 6 horas para cima de trabalho. Mas pela própria natureza, pela própria peculiaridade do motorista, ele não consegue ficar 1 hora parado almoçando. Sem prejudicar, não só a empresa não, sem prejudicar todo o transporte coletivo dos cidadãos. Então o que eles fazem? Aquela 1 hora, eles vão cortando. Toda vez que ele chega lá no ponto, ele fica 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, mais 10 minutos e vai tirando aquela 1 hora de forma intercalada. E você sabe que isso, em regra, não é permitido. Mas no caso dos motoristas de ônibus, isso é permitido. Então perceba que, além disso, muitos outros direitos, diga-se de passagem. Banco de horas, horas extras, como eu falei, benefícios, vale refeição, cesta básica, alguns feriados específicos daquela classe profissional, você vai encontrar na Convenção Coletiva de Trabalho. E você percebeu que em alguns casos o que foi negociado ali na Convenção Coletiva de Trabalho foi diferente do que se encontrava previsto na Constituição da República, inclusive, e até na norma infraconstitucional, que foi CLT, quando eu falei do intrajornada, por exemplo. Pois é, aplicou-se ali o princípio do negociado sobre o legislado. A prevalência do negociado sobre o legislado, que também ganhou força, já existia até pela flexibilização dos direitos trabalhistas, que não é de hoje, já vem de muito tempo. E em 2017, na reforma trabalhista, o legislador não perdeu a oportunidade de inserir o artigo 611A e 611B, que tratam do negociado sobre o legislado. E esses dois artigos, 611A, 611B, já digo desde já, é um rol taxativo. O que é um rol taxativo? Estão taxados todas as normas ali. Se não estiver constando ali, não se mistura, não há que se falar negociado sobre o legislado. Por exemplo, o artigo 611A prevê que pode haver negociação coletiva sobre o banco de horas, sobre intervalo intrajornada, participação nos lucros, jornada de trabalho. Tudo isso é permitido no artigo 611A da CLT. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.